Bom, um abraço para todos, são 11 horas e 41 minutos, nós estamos ao vivo com o programa Olho Vivo, aqui pela TV Diário do Sertão. Deixa eu mandar um abraço aqui, Jota, para toda a Grande Souza que está nos acompanhando agora, Cajazeiras, o pessoal de Campina, de Patos, João Pessoa, para os souzenses espalhados por todo o Brasil. Muita gente aguardando essa entrevista com o ex-prefeito Fábio Taironi, exemplo que a gente fez com o atual prefeito André Gadelha, no finalzinho de dezembro. Hoje vamos fazer com o Fábio Taironi, que também é pré-candidato a prefeito, está colocando seu nome à disposição dos souzenses para retornar à prefeitura pelo PSB, não é isso, Taironi? Pelo PSB, né, J. França? E ao lado dele tem Lindolfo Pires, dentre outros que estão abraçando aí essa pré-candidatura de Fábio Taironi. Fábio, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Diário do Sertão aqui em Cajazeiras. Bom dia novamente, dizia da alegria de estar aqui, de poder falar com vocês e com todo o público que nos assiste nesse momento. A TVDS é uma abrangência muito grande e evoluindo. Isso nos traz muita felicidade. Eu vi essa televisão começar. Com certeza. E a ela, vida longa. O ex-prefeito, o atual prefeito André Gadelha, aqui mesmo, nesse mesmo estúdio, numa entrevista que ele prestou aqui ao programa Olho Vivo, disse que você está voltando à política porque estaria quebrado, financeiramente não estaria bem, e de certa forma fugiu da última eleição porque não queria bater chapa com ele, não tinha coragem de mais uma vez. Porque ele disse que na hora que você bater chapa vai vencer de você. Vai ser uma revanche. Eu derrotei o atual prefeito em 2008, ele era prefeito. As pessoas viam aquele impasse, Salomão com problemas pessoais invencíveis, né, e dizia claramente que só tinha dois prefeitos, Salomão e André. Eu derrotei ele prefeito. Vou derrotá-lo de novo. Ele é que não queria concorrer se eu tivesse sido candidato em 2012. Inclusive mandou vários emissários. Revela aqui em primeira mão. Ele mandou vários emissários querendo indicar o nosso vice em 2012. E eu nunca aceitei sequer dialogar, porque nós temos isso com muita clareza posto. Nós temos um lado, pertencemos a um bloco político que não faz alianças com oligarquias irresponsáveis. André faz a pior gestão pública da história de Souza. É o pior prefeito da história política de Souza. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em enfrentá-lo. Inclusive, quero muito enfrentá-lo, quero que ele não desista. Existem rumores que ele possa desistir, eu quero enfrentá-lo. Obviamente que dentro do bom debate, debatendo os temas pertinentes à nossa cidade. Quero comparar o meu governo, o nosso governo, com o governo dele. Que ele não fuja e que venha nos enfrentar em 2016. Em relação à minha situação financeira, todos sabem que ela é resolvida pelo meu trabalho. Graças a Deus, nós temos uma condição razoável, boa, e não adianta, eles não vão conseguir me intimidar com mentiras, com calúnias. Agora, senhor prefeito, o que eu tenho é fruto do meu trabalho. Desde os 13 anos de idade que trabalho, todos os dias. As minhas mãos nunca pegaram um centavo do erário. Eu tive as minhas 4 contas aprovadas. Algumas delas por unanimidade, com louvor. O senhor até agora não teve nenhuma conta aprovada. O senhor é citado como participante de carta marcada. O senhor está em vários escândalos de diário. O senhor pegou dinheiro de concurso e não devolveu. O senhor vendeu a folha e não pagou a folha que deixou em atraso em 2008. Faz uma gestão a deixar Souza no estado de calamidade. É preciso que nós possamos nos enfrentar para que Souza tenha a oportunidade de fazer esse julgamento, porque eu tenho certeza que os souzenses não vão mais querer ser governados por um prefeito tão incompetente como é o senhor. Vamos fazer assim uma avaliação de forma diferente da administração de André Gadelha. Fábio Taironi esquece a sua administração e vamos aqui na de André. O que é que Fábio Taironi, prefeito, faria que André não fez? Primeiramente, eu calcei 200 ruas em 4 anos. Eu assaltei 29 ruas em 4 anos. Construí 8 praças,
13 abastecimentos d'água. Instauramos programas de muita relevância, principalmente para quem é mais simples, para quem é mais humilde. Eu entreguei quase 4.000 cheques de Novo Lar, Fazer Negócio e ajudas sociais. Nós temos um programa de remédio em casa que entregava a 8.026 famílias remédio todos os meses em suas residências. Funcionava? Funcionava plenamente. Tinha um programa Pão na Mesa que chegou a entregar, Gerlando, 20.000 pães por dia. Não recebia pão quem era rico, não. Recebia pão quem precisava de um programa de segurança alimentar. Infelizmente, depois que eu saí, tudo isso descontinuou, tudo isso terminou e as pessoas querem o pão na mesa de volta, querem suas ruas calçadas, querem o remédio em casa de volta, querem ter a esperança de um governo que possa possibilitar aos souzenses uma vida melhor, um futuro melhor. Então, o governo tinha que fazer isso, dar continuidade aos programas sociais e dar continuidade às obras que nós fizemos durante 4 anos. E uma coisa de muita relevância, Souza perdeu por má vontade, por incompetência, por irresponsabilidade, a parceria com o governo do Estado. E ela é fundamental. Não se pode mais fazer de um governo municipal uma ilha que não possa ter convênios, que não possa sequer ter uma relação institucional. O atual prefeito de Souza não respeitou essa relação institucional e Souza perdeu muito com isso. A rodovia da produção é fruto de uma parceria. Era um sonho nosso, foi um pedido, um pleito político do nosso bloco, que foi realizado com recurso do governo do Estado. Então é preciso que Souza volte a ter essa parceria. E nós vamos restabelecê-la a partir de 2017. Lembrei de uma coisa de muita relevância. Foram tantas obras. Nós construímos em Souza de maneira pioneira quase que 1.000 casas. 2 conjuntos novos do Minha Casa Minha Vida. Fomos a primeira cidade do interior paraibano a construir e a concluir o Minha Casa Minha Vida. 1.000 casas. O conjunto Silvana Braga, o conjunto Lagoa dos Patos e 260 casas de parceria com o PSH. Nós saímos e deixamos assinada a ordem de serviço para a segunda etapa do Silvana Braga, que era mais quase 300 casas. Depois que nós saímos, nenhuma casa foi construída pelo município ou em parceria do município com o Estado ou com a federação em Souza. Então é um déficit muito grande, a população cabisbaixa, sofrida, mas esperançosa, porque faltam apenas 11 meses e 3 dias para esse caos acabar e para que nós possamos voltar a uma época de prosperidade. O jornalista Afonso Web mandou uma pergunta aqui. Aconteceu uma licitação que já foi homologada, que na Prefeitura de Souza vai gastar quase 10 milhões de reais. Mesmo com esse montante, os souzenses sofrem com falta de medicamentos. O que é que Fábio Taironi tem a dizer sobre isso? Pergunta, diz que é Fábio Taironi, ele diz que é Afonso Web, inclusive trabalha lá na rádio 104 de Souza. Ele disse que essa licitação foi 10 milhões de reais. Mesmo assim, o povo está reclamando com a falta de medicamentos lá no município. Afonso, PSFs fechados. Acabei de falar agora, Jota, que nós tínhamos um programa que atendia a mais de 8.000 famílias, que não existe mais o medicamento em casa. Então, eu realmente não sei para onde está indo o dinheiro da prefeitura. Interessante, dados reais. A atual gestão, nos 3 últimos anos, recebeu mais de 40% de aumento nos recursos em relação aos meus primeiros 3 anos. Quer dizer que o discurso de crise não existe? Pelo menos em relação aos recursos municipais não existe. Eu detalhei isso, Afonso Web sabe, porque foi no seu programa, inclusive, com Gilberto Videres, fomos lá ano a ano. Então, o atual governo tem recebido 40% a mais de recursos e descontinuou todos os programas. Não existe uma obra de recurso próprio. Nós perdemos a capacidade de investir com recurso próprio. Eu calcei, Pedro, como disse, 200 ruas, 190 com recursos próprios.
Nós construímos muito com recursos próprios. Por quê? Porque havia gestão, zelo com recursos que não é meu, que não é dele, é do povo de Souza. Hoje, infelizmente, não há mais isso. E as pessoas padecem pelo mais simples. Falta o básico. Inclusive agora, o servidor temeroso, se preocupa com seus pagamentos. Quando eu assumi a cidade, herdei a prefeitura com alguns meses de atraso. E eles pagavam lá por lote, por letra. E eu, no primeiro dia de gestão, no primeiro dia útil de gestão, anunciei um calendário. Disse em que dia pagaria em dezembro de 2012. E cumpri os 48 meses. Quando eu fui anunciar o calendário, disse, não faça isso, Souza não conseguiu pagar em dia. Isso já está marcado, né, na gestão. Marcas, né? Claro, eu tive a coragem, a ousadia de planejar, de lançar um calendário e de cumprir. Hoje nós já temos salários em Souza atrasados, algumas categorias não recebem mais renda do mês, fornecedores mais difícil, em não? atraso. Tem mais recurso do que tinha na minha época. O que falta é gestão, o que falta é responsabilidade, prioridade. O dinheiro não dá para tudo. Qual a nota que se dá ao governo André Gadelha hoje? A nota que o povo dá é bem perto de zero. Eu, como adversário, e vou, se Deus quiser, enfrentá-lo nas urnas esse ano, talvez não seja muito ético dar uma nota, mas é bem perto de zero. Eu não vejo nada de bom. Não tem nada de bom assim que você analisa, que você acha que... Eu não vejo, olha, se você vai para o lado da cultura, ele enterrou tudo que nós fizemos. Matriz das Artes hoje pouco existe. Nós tínhamos uma Feira do Coco, mesmo nas dificuldades. Eu enfrentei uma crise muito grande em 2009 e 2010. Fizemos grandes feiras do coco, trouxemos para Souza Fagner, Elba Ramalho, Flávio José, Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Roupa Nova, Garota Safada, Aviões, Jorge de Altinho. Fizemos 4 anos de carnaval. No primeiro ano, quando eu assumi, fiz carnaval. Apoio às escolas de samba, carnaval em São Gonçalo. Fizemos 3 São Joãos, certo? O governo não faz nada na área da cultura, não faz carnaval, não apoia o esporte, não faz São João, enterrou a Feira do Coco. O governo não constrói casa, não calça rua. Os PSFs não funcionam, a saúde, o básico não funciona. O básico não funciona. E o que o povo simples mais lastima é que se encerrou, acabou os programas sociais que tanto serviam os mais carentes. Ney Formiga, advogado. Fábio, sabemos que a taxa de iluminação depende para a sua cobrança de uma contraprestação estatal. E a iluminação pública não se tem como calcular o que cada cidadão gasta com a iluminação pública. Qual a sua opinião sobre esse ato da atual gestão? Eu acho que nós passamos, meu caro Ney, a quem manda um abraço, passamos 4 anos pagando rigorosamente a Energisa, recebemos, Jota, a cidade às escuras. Eu me entristeço em comentar isso, mas é preciso dizer a verdade, né, e resgatar alguns fatos. Quando eu recebi a cidade, em 1º de janeiro de 2009, a prefeitura, a rodoviária, o cemitério, algumas escolas, sequer tinham energia. Eles não pagavam e a Energisa cortou os serviços. Eu restabeleci, paguei os 48 meses em dia, sem precisar onerar a população com uma taxa de iluminação. Nós estamos passando por uma crise econômica no país. As pessoas estão passando por um momento complicado. Então não vejo que nesse momento seja adequado cobrar mais um imposto, mais uma taxa, mais uma contribuição. Se ela é constitucional, se é lícita, é inoportuna também. Não vejo, Ney, que esse seja o momento ideal e adequado. E há uma revolta, eu acho que a Câmara de Vereadores dela nunca recebeu tantas pessoas, né, para irem lá ser contra, para mostrar o seu repúdio à aprovação dessa taxa. O momento é inoportuno. Eu li o projeto, acho que deixou algumas lacunas em relação à efetivação da cobrança e talvez esse fosse um tema que pudesse ser adiado para um melhor momento.
Eu estava vendo aqui, Tairone. Agradecer a Marcos Henrique pela participação. Vai, Jota, logo uma pergunta aí. Voltando à questão da política, né? Até que ponto a candidatura de Zé Nildo ele pode atrapalhar, certo, o âmbito da oposição? Já perguntaram aqui se há a possibilidade da união com o Zé Nildo. Exatamente. Bem, eu acho que esse é um momento adequado para as pré-candidaturas. Né? A postulação do empresário Zé Nildo, do médico José Célio, do empresário Carlinhos, né, são proposituras lícitas, legais, preenche aquele período de pré-candidaturas. Obviamente que vai se procurar um diálogo, né, quando se avizinhar o pleito. Lá para julho, junho, estamos dispostos a dialogar, a conversar, e se pudermos marchar com uma só candidatura, melhor. Se não, não seria surpresa termos um pleito com mais de 2 candidaturas. Eu, inclusive, que sempre teve lá em 2008, enfrentei 3 concorrentes. Com a minha candidatura, éramos 4 concorrentes ao cargo de prefeito. Então, esses 3 pré-candidatos, juntamente com o prefeito, colocam as suas ideias. O povo tem um entendimento hoje, até a expansão da mídia, a velocidade da informação, faz as pessoas terem um melhor discernimento. Então, elas vão julgar quem tem mais capacidade de gerir o município, quem tem mais condições. Nós temos a oferecer a Souza, como disse aqui, mas é importante enfatizar e repetir, temos a oportunidade de oferecer uma parceria de muita relevância com o governo do Estado. Isso é um marco que não se pode em nenhum momento desprezar. Souza precisa reviver a parceria que tantos frutos nos trouxe. Eu vou, no momento adequado, procurar conversar com todos os pré-candidatos. Nós não podemos conversar com o atual prefeito. Não que eu queira mal a ele nem a sua família, porque a questão não é pessoal, é política. Mas com os pré-candidatos que estão também contra o projeto do atual prefeito, nós podemos dialogar, conversar, e se não houver uma união, se não houver uma unidade, que haja uma campanha respeitosa. Eu acho que o souzense requer dos políticos uma campanha de alto nível, que pugne pelo bom debate, que se possa discutir os temas mais importantes, que se possa prestar contas de um planejamento à população. Eu estou disposto a isso. Se não houver união, se não houver apenas 2 candidaturas, que haja respeito entre todos os candidatos. Eu estava vendo aqui na entrevista de André Gadelha que a gente fez, no finalzinho de dezembro, ele disse que mora na cidade. Ele deixou entender de que Tairone não mora na cidade e não fica na cidade. E ele mora, conversa com o povo, sabe a realidade do povo, e disse que paga em dia. Quando ele disse paga em dia, é porque sua gestão não pagava em dia. Eu não entendi muito, mas pelo menos foram as palavras dele. Ele disse, Tairone vai enfrentar agora um prefeito que paga em dia e um prefeito que mora na cidade. André aprendeu a mentir, e repete, infelizmente, as mentiras por onde vai. Nós pagamos rigorosamente aos servidores, pagamos rigorosamente aos fornecedores, e talvez eu seja o político que foi prefeito, que nunca sequer saiu de Souza. Eu nasci em Souza, na Rua das Areias, na Rua Manuel Gonçalves, na antiga São Severino. Morei 29 anos na Emílio Pires. Moro na Tomás Pires 101. Estudei no Pequeno Príncipe, Nossa Senhora Auxiliadora. Fiz o 2º grau no Polo Valente 2, na Escola Mestre Júlio de Sarmento. Me formei em Direito pela Universidade de Souza, pelo nosso campus, antigo UFPB, como disse, certo? E nunca deixei de um dia sequer ter casa em Souza. Como todos sabem, eu tenho empresas em outros estados, no Ceará e no Pernambuco. Tenho uma casa em Juazeiro, minha esposa é promotora
em Salgueiro, Pernambuco. E eu tenho também uma casa em Juazeiro, mas tenho uma casa em Sousa. Estou todas as semanas em Sousa. Conheço as ruas de Sousa porque vendi vassoura nelas com 13 anos de idade. Conheço o povo de Sousa. É por isso a história da vassoura? Conheço as ruas de Sousa. Conheço os sousenses. Sou filho de gente honesta, trabalhadora. Minha mãe, que partiu muito cedo, era professora. Meu pai foi comerciante, foi comerciário antes, depois comerciante. Hoje é pequeno agricultor e pecuarista. Então, essa história de que eu sou do Rio Grande do Sul, que eu sou do Ceará, não pega mais. Vamos dizer a verdade, eu sou sousense, com muito orgulho. Sempre convivi com o povo de Sousa, sequer estudei fora, a não ser por 6 meses, perdão, em João Pessoa. Mas tem uma convivência com a sociedade. Fui um prefeito popular que andava nos bairros, na zona rural, e até hoje faço isso. Até hoje. Hoje pela manhã, tomei café num bairro de Sousa. Ontem à noite, fiz várias reuniões, ontem à tarde e à noite. Então, não tem uma semana que eu não venho em Sousa. E, obviamente, que eu vou ser prefeito, presente como fui. Alguns erros serão corrigidos. O governo é feito por humanos. É satisfeito com essa gestão? Sou. Obviamente que acho que pela maturidade adquirida, pela vivência política, eu tenho condições de fazer uma gestão ainda melhor. Lindolfo não ganhou por quê? Nós ganhamos, para ser justo, para ser sincero, para não estar aqui mentindo, nós ganhamos uma campanha muito apertada e perdemos uma muito apertada. A campanha de 2008, tivemos uma vitória com poucos votos, ganhamos. Campanha de 2012, perdemos por poucos votos. E eu acho que houve um certo... já ganhou. Houve um clima de que já não era mais preciso visitar as pessoas. Porque você era prefeito, estava na gestão e aí ficou... Porque nós tínhamos um governo bem avaliado, nós tínhamos pesquisas internas que nos davam margens confortáveis e houve um vacilo nas últimas 2 semanas e André fez uma campanha prometendo tudo a todos, ludibriando e enganando as pessoas. Foi realmente um estelionato eleitoral. Prometia 5 empresas, 5 empregos numa casa. Eu jamais faria isso. Quando eu visito as pessoas, eu falo, se nós ganharmos a eleição, vamos estar dispostos a conversar com você e a ver o que é possível. Eu não posso queimar a minha palavra, eu não posso prometer o que não posso cumprir. Esse é o nosso modelo. André prometeu tudo, não fez nada, revoltou as pessoas, enganou os mais humildes, enganou os mais simples, por isso ganhou a eleição. Mas ele gastou tudo que tinha em relação à palavra, obviamente, tudo que tinha numa campanha só. Vai ser muito difícil que ele tenha coragem de revisitar essas pessoas, porque ele as enganou. Elas estão vacinadas contra essa mentira. E agora vamos ter um tira-teima. Tivemos 2008, ganhamos a eleição. 2012, com o nosso candidato, perdemos a eleição. E agora a gente quer enfrentar novamente, não é simplesmente a pessoa do prefeito, mas é o seu modelo de gestão. Eu quero divulgar, mostrar o que temos a oferecer, o nosso modelo de fazer política, o nosso tirocínio em relação ao progresso da cidade e da região, o que nós podemos construir ao longo dos próximos 4 anos e comparar com a atual gestão. Isso vai ser fundamental para elucidar algumas questões e para que o povo possa decidir conhecendo a verdade. Prefeito de Sousa, André Gadelha, atrasa parcelamento do RPVS. Advogado entra com a ação para bloquear recursos de R$330 mil para o pagamento dos mesmos. É o que? São funcionários que passaram pela gestão? É os RPVs que está em atraso e parece que vai ser bloqueado R$1/3 de milhão, R$300 e poucos mil. E não só isso. Hoje os servidores
estão preocupados, né, pela não continuidade do pagamento dentro do mês. Os aposentados que eu acostumei a pagar dia 20 já estão recebendo perto do dia 30. Os fornecedores que não podem falar, que estão amordaçados, estão em pânico, porque faltam 11 meses, eles sabem todos que ele não renova o mandato. Então, se está atrasado hoje, como vai ser nos últimos 3 meses de governo? Isso é um Deus nos acuda. Então, a cidade vive, né, esse momento. Quem entra em Sousa se lastima ao chegar aqui na TVDS. Eu encontrei uma pessoa que dizia: tive quinta-feira em Sousa e me surpreendi. Como a cidade está esburacada, suja, feia. Isso me entristece. Eu sou sousense. Eu não torço pelo pior. Então, um governo que está saindo sem ter começado deixa um terrível legado ao nosso povo e à nossa gente. Porque esse governo, ele está terminando sem ter começado.